Oh Senhor Jesus, amém, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 4, a obra de fé. Ó Senhor Jesus, Deus deseja realizar a sua obra em nós. Nós precisamos perceber que é uma obra de fé, porque é a palavra de Deus que vai concluir a sua vontade. É a palavra de Deus que realiza todas as coisas, por isso a gente precisa estar ligado na fé. A fé é a transmissão da pessoa, da essência do próprio Deus para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, e nós vamos receber isso através de Cristo. Cristo é o ponto central de toda a criação. Nós precisamos estar focados, estar conectados com Ele a todo tempo, para que nós possamos de fato realizar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente de fato compreender, viver essa palavra, e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Ó Senhor Jesus, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 9, 10 e do 20 ao 22. Ó Senhor Jesus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, do versículo 11 ao 19. Ó Senhor Jesus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Cristo é a conexão de toda a criação com Deus. Ó Senhor Jesus. O título da mensagem desta semana é A Obra de Fé. Veremos que Cristo, o primogênito de toda a criação, é a conexão entre a criatura e o Criador, e que essa conexão foi desfeita no Jardim do Éden, devido à desobediência de Adão e Eva.
Essa desconexão trouxe consequências graves à humanidade, a ponto de o homem quase perder sua pureza e utilidade a Deus pela mistura ocorrida em Gênesis 6. Veremos também a fundação e a rebelião do governo humano contra Deus e o caminho para o homem reconectar-se a Ele. Ó Senhor Jesus! O mistério da vontade de Deus esteve oculto por séculos e gerações, mas por meio de seus apóstolos e profetas, esse mistério foi desvendado. O desvendar de tal mistério nos fez ver o que Deus queria desde a eternidade passada, fazer todas as coisas convergirem em Cristo. A palavra convergir em grego é anakephalaiomai, que significa colocar todas as coisas juntas sob uma pessoa ou um princípio unificador. A pessoa que unifica todas as coisas é Cristo. O Senhor Jesus é o ponto de conexão, o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa é a vontade de Deus. Cristo é o único que pode conectar toda a criação a Deus em si e por meio de si. Ele é o próprio Deus Criador, mas se encarnou, viveu e morreu como um homem. Deus, porém, o ressuscitou. Ele ascendeu aos céus, assentou-se à destra de Deus, acima de todo principado e potestade. E Deus o fez Senhor e Cristo. A partir desse momento, o homem Jesus foi feito filho primogênito de Deus, e toda a sua obra redentora na cruz foi oferecida a Deus pelo Espírito eterno, tornando-a real e eficaz por toda a eternidade. Ó Senhor Jesus! A Epístola aos Colossenses diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele estabeleceu um ponto de conexão. A palavra subsiste em grego é sunistal, que significa unir as partes num todo. Cristo é o ponto de conexão capaz de unir todas as coisas criadas, formando um todo. A criação de Deus faz parte de um todo, e toda a criação é unida em Cristo. Isso está de acordo com o plano de Deus. Ao criar todas as coisas, Deus as criou em Cristo. Cristo era o centro, a conexão de todas as coisas que Deus iria criar. Cristo é tanto criador como criatura. Ele é o único que consegue fazer essa conexão perfeita. Ó Senhor Jesus! Os céus e a terra foram criados dessa maneira. Cristo é o primogênito da criação. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. O Senhor Jesus é o centro, o ponto de conexão, a fim de encabeçar todas as coisas. Todavia, entre os 2 primeiros versículos do primeiro capítulo de Gênesis, algo ocorreu. Deus havia criado um arcanjo chamado Lúcifer, que era o modelo da perfeição. Deus o fez assim, perfeito, para governar o mundo de outrora, antes da criação do homem. Ó Senhor Jesus! Todavia, sua formosura e sabedoria o corromperam, tornando-o arrogante e soberbo, a ponto de querer ser igual a Deus. Em seu coração, ele achava que por ser o modelo da perfeição, Deus precisaria dele para governar como um rei adjunto em sua criação. No entanto, esse não era o plano de Deus. Ó Senhor Jesus! Ao rebelar-se e querer ser igual ao Altíssimo, Lúcifer foi lançado à terra. A partir daí, ele se tornou Satanás, o adversário de Deus, e levou consigo, em sua rebelião, 1/3 dos anjos. Eles se desconectaram de Deus e se tornaram estranhos à autoridade de Deus. Satanás e aqueles que o seguiram em sua rebelião constituíram uma autoridade paralela, o império das trevas. Na terra, antes da criação do homem, havia criaturas que também seguiram Lúcifer em sua rebelião. Por esse motivo, Deus julgou a terra criada com as águas do juízo, e essas criaturas pré-adâmicas morreram. Como eram criaturas que possuíam espírito, não como nós, pois nosso espírito foi criado pelo sopro de Deus, elas se tornaram os espíritos imundos, os demônios. Ó Senhor Jesus! Após o julgamento de Deus, a terra criada ficou sem forma e vazia. O Senhor jamais criaria a terra sem forma e vazia. Esse foi o resultado da rebelião de Satanás e do julgamento divino. Ainda assim, o versículo diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso mostra a intenção de Deus de restaurar sua criação. Ele tinha o propósito de recuperar toda a criação e reconectá-la a si. Nos primeiros 5 dias de sua restauração, Deus criou a luz, o firmamento,
fez surgir a porção seca e a vida vegetal. Criou os luzeiros, os peixes, as aves, os grandes animais marinhos e viu que isso tudo era bom. No sexto dia, Deus criou os animais selváticos, os animais domésticos, os répteis. E no final do dia, criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando terminou a criação do homem, Deus disse que era muito bom. Essa foi a restauração de Deus, que reconectou sua criação a si mesmo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aqui ele faz duas perguntas para nós, né? Qual a razão da rebelião de Satanás e por que a terra se tornou sem forma e vazia, né? Senhor Jesus. A rebelião de Satanás foi que ele se corrompeu, né? Ele foi corrompido porque começou a olhar muito, né, para a sua formosura, para a sua sabedoria, achou que isso estava além de Deus. Ele não percebeu que quem deu tudo isso para ele foi Deus. Então ele se julgou a fonte de todas as coisas, passou a corromper todas as coisas, né? Ele acabou ficando arrogante e soberbo, a ponto de querer ser igual a Deus. Ele achou que pela sua muita capacidade, pelas coisas boas que ele fazia, até mesmo aquilo que ele fazia sem a dependência de Deus, né, com toda a autoridade que ele estava dando a si mesmo, que Deus ia transformar ele num regente, né? Ó Senhor Jesus. Mas Deus ele não divide sua autoridade com ninguém. E Deus já havia determinado que o Filho é que ia fazer tudo isso. Mas o inimigo ele não sabia. Ó Senhor Jesus. Mas também ele não se arrependeu, né? Ele continua tentando corromper toda a criação de Deus. Ó Senhor Jesus. E aí o resultado, né, que a terra se tornou sem forma e vazia. Porque não só os anjos, né, seguiram, não só a terça parte dos anjos seguiu a Satanás, mas também as criaturas, né, que a gente chama de pré-adâmicas, né, as criaturas antes da criação do homem, também seguiram essa rebelião. Então Deus ele teve que julgar a terra. Então a terra ter ficado sem forma e vazia foi o resultado, né, Senhor, da rebelião de Satanás e do julgamento de Deus, o juízo de Deus, né, Senhor Jesus. Mas a gente vê que graças a Deus, Deus ele não desistiu. Ele ficou ainda parando sobre as águas com a intenção de restaurar todas as coisas. E para restaurar, né, como aqui eu anotei meu ponto-chave, né, que para restaurar tudo isso, Cristo, ele é o ponto central. Ó Senhor Jesus, ele é que vai providenciar a nossa reconexão com Deus. Então Cristo, ele encabeça todas as coisas. Senhor Jesus, então a gente tem que perceber isso, que Cristo ele é o ponto central de todas as coisas. E ele também é o ponto central da nossa reconexão com Deus. Ó Senhor Jesus, Deus só vai nos reconectar a Ele no tempo que a gente estiver realmente ligado em Cristo. Não basta só crer e fazer outras coisas. A gente precisa crer, obedecer, nos permanecer na presença de Deus, permanecer em comunhão com Ele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Essa semana, no Alimento Diário, ele está riquíssimo, né? Está trazendo para nós vários princípios espirituais a respeito da fé. Né, o irmão traz para nós muita coisa, até na mensagem da semana ele fala que não deu para entrar muito na questão da fé, mas entrou bastante, mostrou para nós vários princípios. Né, e depois, no tutorial, né, ele toca um pouco mais na questão da obra de fé. Então, eu encorajo os irmãos a assistir, né, a palavra dessa semana tem 1h34, o tutorial está com 42 minutos. Né, separa aí, né, um pouco mais de 2h10, quase 2h20 aí. Ó Senhor Jesus. Né, para você poder realmente desfrutar essa palavra. Né? A gente precisa realmente estar conectado ao Senhor. Durante a semana a gente vai ver aqui, é a palavra que nos conecta a Deus. Senhor Jesus, não é qualquer palavra, mas é a palavra de Deus, é a palavra que Ele está falando e Ele está usando, né, os seus profetas, seus apóstolos para dispensar isso para nós, para dispensar a fé. A fé é uma pessoa, Senhor Jesus, a fé é Cristo. Por isso que Deus colocou Cristo como centro de todas as coisas. Tanto das coisas da terra quanto as celestiais. Né? Ele até faz exemplo, né? Que se você quiser falar circunferência, tem que ver onde que é o centro. Você estabelece o centro e depois você faz a circunferência. Senhor, então Cristo foi criado como centro de todas as coisas. O inimigo ele não sabia disso. Então ele achou que pela muita capacidade, né? A Bíblia fala que ele era fiel a Deus até que se achou iniquidade nele. A gente já viu o que é iniquidade. Iniquidade é viver sem lei. Esse sem lei é sem a lei de Deus. Não é por você não conhecer os princípios de Deus, ou não é por você não conhecer a palavra, mas é por você não ir diante do Senhor da palavra. A gente já viu aqui que é ídolo. Ídolo é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Se você ouve a palavra, mas você pega essa palavra e fica voltado nela e não quer obedecer, não quer ouvir a Deus, aquilo se torna o seu ídolo. A gente tem o próprio exemplo de Pedro, que eu gosto de citar muito, né? Já citei várias vezes,
que está ali, né, Pedro orando ao Senhor, né, veio sobre ele um êxtase, ele orando, apareceu o próprio Senhor para ele, desceu o lençol, né, com toda sorte de animais, né, imundos e tal, e falou: Pedro, mata e come. Ele não perguntou: Pedro, qual a sua opinião? Ele veio e deu a sua palavra. Pedro identificou que era o Senhor e falou assim: de jeito nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma, comum e imunda. Aí o Senhor ainda insistiu: Pedro, não considere comum aquilo que eu estou apresentando diante de você. Ainda fez isso por 3 vezes. Depois que Deus recolheu o lençol, que ele passou a ponderar. Ó Senhor, se a gente vê, a atitude de Pedro não estava errada. A palavra do próprio Deus mandava que não podia comer aquele tipo de animais. Só que ele se esqueceu do princípio, de que era o próprio Deus falando com ele. Ele não chegou para Pedro e perguntou: Pedro, o que a Bíblia diz? Ele falou: Pedro, mata e come. Senhor Jesus, depois que ele foi ter experiência, né, de pregar ali, né, ver ali soldados batendo ali na sua porta, nos empregados de Cornélio, ele foi à casa de Cornélio, viu ali o evangelho sendo pregado aos gentios, os gentios recebendo o Espírito Santo, aí que ele se tocou, né? Deus estava dando para ele uma oportunidade, mas por ele não ter pego essa oportunidade, Deus passou esse ministério para Paulo, levantou Paulo para pregar aos gentios. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber aqui o princípio que precisa reger a nossa vida é o Senhor falando conosco. A palavra, ela nos dá um princípio, nos dá uma base. Por isso que eu falei, o que Pedro fez foi corretíssimo dentro da palavra. Só que você tem que perceber, existe a palavra de Deus, né? Logos e rema. Tem a palavra logos, que é a palavra estática, a palavra de Deus que é e pronto. Mas existe a palavra rema, a palavra de Deus que é a palavra instantânea, a palavra que produz vida, a palavra que nos direciona. E era isso que estava acontecendo. Por isso que o Senhor, ele não corrigiu Pedro totalmente. Por isso que ali em Atos 9, se não lerem com cuidado, vai dizer, o Senhor fala para Pedro: Pedro, não considere aquilo que eu estou colocando diante de você comum. Os animais continuavam sendo imundos, mas não eram comuns porque era algo que Deus estava colocando diante de Pedro. Então aquilo ali não era uma situação comum, era algo extraordinário, era algo diferente. Então a gente precisa ficar atento à palavra de Deus quanto a isso. Hoje muitas pessoas querem viver o sobrenatural de Deus, algo que vai sair além da esfera humana, além da expectativa humana. Mas o Senhor ele não quer fazer simplesmente coisas sobrenaturais ou coisas extraordinárias, mas Ele quer realmente que seja comum para nós tocar na sua palavra. Senhor Jesus, por isso que Ele falou: não considere comum, não da questão negativa, mas que realmente as coisas possam ir diante, todo o nosso viver possa ir diante dele, Senhor Jesus. Por isso que Pedro mais tarde ele pode falar, né, que a gente não considerar, né, o fogo que vem, né, Senhor Jesus, como algo extraordinário, mas é algo que vem para nos apurar. Isso precisa acontecer constantemente. A palavra de Deus precisa vir nos provar. A gente viu durante a última semana, né, que Deus ele quer provar nosso coração a todo tempo, então a gente precisa estar atento. E o irmão ele fala, né, no tutorial, né, que essa palavra, né, a respeito da obra de fé é uma palavra que visa nos preparar. Ó Senhor Jesus, para a iminente volta do Senhor. O Senhor está voltando e Ele quer nos preparar. E como Ele vai fazer isso? Durante a semana a gente vai ver vários pontos, né? O homem foi desconectado pela desobediência. A desobediência gerou incredulidade. Ó Senhor Jesus. Então uma coisa puxa a outra, né? A gente precisa estar atento à palavra de Deus para não desobedecer, né? Os princípios de Deus e diante dele. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele mostrou para nós aqui a sua vontade, né, no dia de hoje, que a sua vontade esteve oculta por muito tempo. Mas Ele veio desvendar tudo isso para nós. Ele veio nos dar visão, veio tirar o nosso véu, nos mostrar os fatos espirituais, aquilo que Ele quer apresentar para nós. Nós precisamos perceber que nós estamos no fim dos tempos e nós precisamos da orientação de Deus. Não é qualquer palavra, não é qualquer viver que vai realmente nos levar, mas como a gente tem visto nas últimas semanas, é um viver diante da palavra, é dar testemunho. Essa manhã a gente vai ver a importância do testemunho, né? Alguns ali, né, deram testemunho diante de Deus porque viveram pela fé. O homem, quando se desconectou de Deus, né, aqui a gente vai ver durante a semana 2 conexões. A primeira conexão que é mediante a criação, por isso que a gente vê que Deus restaurando toda a terra, toda a criação restaurada, ó Senhor Jesus. E nós temos parte com Deus na sua criação, nós fomos criados por Ele, por isso Ele mostrou aqui os animais, né, pré-adâmicos que morreram antes, se tornaram os demônios,
né? Eles têm um espírito, mas não como o nosso, porque o nosso espírito foi gerado pelo sopro de Deus. Os animais, as criaturas, os seres foram todos criados pela palavra, de algo que não existia. Mas o homem foi criado a partir de algo que já existiu, o pó da terra. Mas foi dado para ele o sopro de vida. O homem não tinha vida. Todos os seres já foram criados com vida através da palavra de Deus, mas o homem não. O homem só passou a ter vida depois do sopro de Deus. Por isso que o homem ele é totalmente diferente. Por isso que está mostrando para nós que, através de nós é que Deus vai fazer a sua vontade. Mas não é um homem de qualquer jeito. É o homem conectado com Deus. É pela segunda conexão, que é uma conexão superior. Uma conexão na esfera espiritual. É isso que ele quer fazer conosco. Durante o Velho Testamento, a gente vai ver durante a semana, Deus tinha uma conexão, mas era uma conexão com o homem frágil. Era uma conexão exterior, Senhor Jesus. Mas mesmo assim, algumas pessoas pela fé puderam obter testemunho. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então algumas pessoas obtiveram esse testemunho de ter agradado a Deus. Ou seja, usaram a fé. Mas a partir da fé, a partir da palavra que Deus dispensou, por crer e obedecer, eles foram transportados para uma nova esfera. Eles foram transportados para algo que Deus só mais tarde ia colocar como sendo a sua palavra. Senhor Jesus, isso que precisa estar atento. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor, ele veio para realmente fazer essa conexão. Por isso que mostrou para nós, ele quer convergir. Esse convergir é o anakephalaiomai, que é colocar todas as coisas sobre um princípio unificador ou uma pessoa. Cristo, ele é tanto o princípio unificador quanto essa pessoa que unifica, porque ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Ó Senhor Jesus. Ele veio, viveu o ver humano, mas um ver humano especial. Então ele, na sua humanidade, foi elevado ao status de Deus, porque ele não quis tomar o lugar de Deus, ele pegou tudo e entregou para Deus. Por isso hoje a gente precisa tomar esse cuidado. O inimigo, pela sua soberba, ele quis tomar o lugar de Deus, mas Cristo, na sua simplicidade, ele obedeceu, Senhor Jesus, e ele entregou tudo para Deus. A gente vai ver durante a semana que o que simplifica a palavra simplicidade é crer e obedecer. Ó Senhor Jesus. Então eu estou mostrando para nós que Deus criou todas as coisas em Cristo, colocou ele como centro de todas as coisas, mas o inimigo conhecia a ordem de Deus, a vontade de Deus, mas não conhecia toda ela. Por isso a gente precisa realmente ficar atentos à palavra. Nós conhecemos a palavra? Com certeza. A gente conhece toda a palavra? Certamente não. Por isso a gente precisa viver na dependência de Deus. O inimigo, por achar que conhecia a vontade de Deus, ele quis se colocar, não, Deus vai fazer de mim um regente. E ele se encheu de orgulho. Senhor Jesus. Mas nós precisamos seguir como o homem, como o homem Jesus, que entregou tudo nas mãos de Deus. Não podemos seguir pelo caminho da soberba, mas precisamos ir pelo caminho da simplicidade. Cristo, ele é tanto o Criador quanto a criatura. Por isso que Deus o criou antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E subsiste é sonistal. É unir as partes em um todo. Ó Senhor Jesus, Cristo, ele uniu todas as partes em um todo, porque ele uniu tanto a criação, Senhor Jesus, como o Criador. Tanto aquilo que foi criado por Deus, como aquilo que é Deus. Então hoje nós fomos criados por Deus, mas nós também temos a essência de Deus dentro de nós através de Cristo. A obra redentora de Cristo colocou a vida de Deus dentro de nós. Ó Senhor Jesus, por isso que ele foi feito antes de todas as coisas, para que Deus pudesse ter o centro de todas as coisas, e achar do centro de todas as coisas ele pôde estabelecer. Por isso que fala que ele estabeleceu até mesmo principados e potestades. Não, peraí, mas Cristo estabeleceu uma coisa negativa? Não, ele estabeleceu os anjos. Mas os anjos se tornaram algo negativo. Senhor Jesus, porque seguiram a rebelião do inimigo, a terça parte dos anjos, não todos eles. Ó Senhor Jesus, a gente vai ver vários pontos sobre isso também durante a semana, quando ele tocar na questão de Gênesis 6, a questão da criatura, de os anjos terem se misturado ao ser humano. Ali o intuito, Senhor Jesus, era que o homem se misturasse e perdesse o princípio da criação de Deus. Não fosse algo mais puro. E aí, se não tivesse essa pureza, não podia cumprir a vontade de Deus. Então hoje, da mesma forma, a gente não pode se deixar misturar com as coisas do mundo. Sem ser puro, sem ter o coração purificado, sem ter toda a nossa intenção purificada, como a gente viu nas últimas semanas, sem colocar todo o nosso tempo, o nosso ser diante de Deus, não tem como a gente cumprir a vontade de Deus. Deus precisa que a gente seja puro, por isso que Ele está preparando um grupo de vencedores
aqueles que estão se entregando totalmente para Ele. Ó Senhor Jesus, por isso que Deus quer formar um todo, fazendo de nós e Deus um só. Ó Senhor Jesus, né? Cristo, ele faz parte da criação, tanto nas coisas da terra quanto nas coisas celestiais, das visíveis e das invisíveis. Por isso a gente precisa se focar totalmente nele. Ó Senhor Jesus, precisamos nos focar naquilo que Ele é, Senhor Jesus. Cristo é tudo aquilo que Deus precisa. Por isso que a Bíblia deixa muito claro para nós aqui, Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, não precisa, né, que a gente ajude Ele com mãos humanas, né, como se Ele precisasse de alguma coisa. Mas por outro lado, Ele nos colocou como igreja, né, e para ser o cabeça de todas as coisas, né, Ele colocou tudo debaixo dos nossos pés. Ó Senhor Jesus, então Deus ele não quer a participação do homem, mas Ele quer a participação do homem. Ele não quer a participação do homem natural, do homem que quer fazer as coisas por si mesmo, pelo próprio esforço. Mas Ele quer a participação do homem espiritual, o homem reconectado numa esfera superior, na esfera do Espírito, não só conectado como criatura, Senhor Jesus, mas conectado como Filho de Deus. Esse foi o status que Deus deu para nós através de Cristo. O inimigo achou que ele, né, ia ser por ser o modelo de perfeição, né, Deus ia precisar dele como um rei adjunto, Senhor Jesus. Mas ele não sabia que Deus já tinha pré-determinado que Cristo é quem encabeçaria todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Por isso que tem que estar atento à palavra. Ó Senhor Jesus. Eu vou falar novamente, né? Nós conhecemos a palavra, mas não conhecemos toda ela. Nós conhecemos a vontade de Deus, mas não toda a vontade de Deus. Por isso eu preciso continuar me mantendo em conexão com Deus, né, Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Estamos numa terra estrangeira, não é a nossa terra, não é a nossa pátria. E eu preciso estar em contato com o Rei. Eu não posso simplesmente achar assim, Deus me colocou como embaixador, confia na minha capacidade, já está tudo certo, o que eu fizer Ele vai assinar embaixo. Não, eu preciso estar o tempo todo conectado. Senhor, essa é a tua vontade? Senhor, é por aqui? Senhor, está acontecendo isso? Ó Senhor Jesus, a gente precisa valorizar o Espírito, valorizar aquilo que Deus nos deu. Na semana passada, né, mostrou para nós ali, né, Senhor, num trecho da leitura, né, que a gente leu lá em Tessalonicenses, que fala que Deus nos deu o seu Espírito Santo. E somente não nos deu um Espírito Santo, não uma ferramenta chamada Espírito Santo. Ele não simplesmente nos deu um Espírito Santo, Ele nos deu o seu Espírito Santo. É para a gente usar, e Ele quer saber o que a gente vai fazer com isso. Porque é como na parábola dos talentos, parábola das minas, né? Depois o Senhor saiu a fim de tomar posse de um reino e voltar, né? E deu 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro. Deu 10 minas, 5 minas, 1 mina, de acordo com a capacidade de cada um. E depois voltou para saber o que cada um tinha feito com aquilo que o Senhor deu. Aí falou, Senhor, teu talento rendeu tanto, tua mina rendeu tanto. Ó Senhor Jesus, então o Espírito é dele. É como você, imagina que você tem um carro, Senhor Jesus, você vai ficar um tempo sem usar e você vê que o irmão está precisando de um carro, você vai lá e empresta o carro para o irmão. Olha, irmão, pode usar meu carro aqui, não vou usar por um tempo aqui, vai ser útil para você. Aí quando você chega e vai pegar o carro de volta, o irmão pegou o carro, mudou a cor do carro, trocou vidro, trocou roda, botou um monte de coisa. Peraí, quem te deu a autorização de você modificar meu carro? O carro não é seu, o carro é meu. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa perceber, é o Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia está mostrando para a gente não pode modificar nada na palavra. No finalzinho da Bíblia mostra, se a gente mudar uma vírgula, a gente vai sofrer os flagelos que a Bíblia mostra. Por isso o Senhor está mostrando para nós, o inimigo veio para mudar, veio para corromper, veio para destruir, veio para misturar. E nós precisamos estar atentos, né? Senhor Jesus, é o que eu tenho procurado trazer para os irmãos aqui, né, nos vídeos do Alimento Diário, que o Senhor, Ele está preparando algo para nós. Se a gente não ficar atento, Senhor Jesus, quando Deus deixar tudo claro, você não vai conseguir mais acompanhar. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, olha, se prepara, que eu estou fazendo algumas mudanças. E a gente precisa estar se preparando, obedecendo a palavra, para quando vier a gente estar adequado. Ó Senhor Jesus, a gente precisa se adequar à palavra, e não pegar a palavra e adequar aquilo que a gente quer. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele veio restaurando na terra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Ele veio restaurando todas as coisas, mas Ele queria restaurar tudo isso através do homem.
Então ele pegou o homem e colocou no jardim para que o homem tivesse comunhão com ele, o homem obedecesse. Mas o homem deixou de ser simples quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a gente precisa realmente estar atento. Ó Senhor Jesus, Cristo está nos conectando em todas as coisas. Né? O homem desconectado, né? O inimigo, os anjos caídos que se desconectaram de Deus, né? Eles se tornaram desconectados e se tornaram estranhos à autoridade, né? À vontade de Deus. Deus tinha sua autoridade, tinha sua vontade, mas se tornaram estranhos a isso. E o homem caído também se torna estranho. Por isso está mostrando para nós o que é a fé. Né? A fé é algo que só a palavra de Deus pode realizar. Só a palavra de Deus pode transportar para nós a fé. Pode nos trazer os elementos de Deus. A fé é o que trabalha. A fé é que gera todo o trabalho, toda a obra. A fé é a nossa conexão com aquilo que Deus fez, com a substância de Deus, com aquilo que Deus é, com o próprio ser de Deus. E o irmão fala no tutorial que a fé ela é poderosa, né, que ela nos leva para a dimensão de Deus, nos leva para outro lugar, para uma outra esfera, um outro nível de conexão. Esse que o Senhor quer que a gente experimente todos os dias. Está conectado a Deus, mas num outro nível. Ó Senhor Jesus, que cada um de nós possa exercitar o Espírito e realmente entrar nesse outro nível, nessa outra esfera, para que de fato Deus possa nos usar, restaurar e reestabelecer todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.